Hoje falaremos sobre gestão da carreira. Bom, se tu está começando a tua vida profissional, certamente já deve ter pensado em o que fazer, né? Qual profissão seguir e qual carreira que tu vai adotar, né, ao longo da tua vida profissional. Bem, a carreira é esse horizonte temporal, né, os anos na qual tu vai se dedicar a uma atividade profissional. Uh, então, muitos de nós vamos começar a pensar na carreira quando a gente está, por exemplo, né, no ensino médio. E aí tu vai buscar um ensino superior e ali tu vai escolher, né, qual que vai ser o curso de graduação que tu vai fazer. Então esse talvez seja um dos primeiros momentos que a gente começa a pensar em qual carreira vai seguir. É lógico que muitas pessoas vão entrar numa universidade, numa faculdade, e ali elas não vão se adaptar com aquele curso por alguma razão, ou por achar que não tem afinidade, né, descobrir depois que não tem afinidade, ou mesmo pelas dificuldades inerentes ao curso, a pessoa acaba trocando de curso de graduação. Então isso é comum também, né? Uh, então, à medida que a pessoa segue aquele curso, entendendo que ela vai se adaptar no curso, ela vai começar a pensar nos passos seguintes, né? Se após a formatura ela vai entrar no mercado de trabalho como um consultor ou como um empregado de uma empresa, ou então se ela vai seguir a área acadêmica, né? Fazer um mestrado, doutorado, uma especialização. Isso aí a pessoa, qualquer um de nós, né, vai definir quais serão os passos da carreira. Então, recapitulando, né, ensino médio primeiro, tu vai ter o horizonte de saber qual curso de graduação que tu vai fazer. Durante a graduação, verificar se é aquele curso mesmo, se não for, vai trocar, e se seguir, o que vai fazer depois. Então, tudo isso faz parte da gestão de carreira, né? É lógico, né, gente, que aí eu tô falando a pessoa que vai seguir estudando, né, que depois daí do ensino médio vai fazer um curso superior, depois uma pós-graduação e vai seguir numa empresa, por exemplo, né? Mas é lógico que também, né, há muitas pessoas que vão optar apenas por trabalhar, né? Talvez entre no ensino médio, ou talvez nem isso essa pessoa faça, mas mesmo que ela esteja só no mercado de trabalho, na empresa que ela trabalha, ainda assim ela deve procurar, né, aprender mais. A pessoa parou de estudar no final do ensino médio e foi ser mecânico, né? Então a pessoa nessa oficina ela vai aprender o ofício ali da mecânica, né, dos automóveis, e a partir disso ela vai ter que começar a pensar, olha, o que que eu quero? Eu quero fazer cursos, eu quero entender mais da mecânica dos carros, eu quero entender da mecânica de motos, eu quero. Aí a pessoa pode fazer outros cursos, aprender outras coisas que não necessariamente são nos bancos escolares da universidade, por exemplo. Então, tudo isso vai depender do perfil da pessoa, vai depender se a pessoa tem um lado mais acadêmico, né, para fazer um curso superior e a partir daí pensar os desdobramentos, ou se a pessoa vai estar mais na parte, né, do dia a dia, prática, e menos na parte acadêmica, ainda assim ela tem que pensar na sua carreira, né? Então, o que você vai ser quando crescer, né? Essa é a pergunta que a gente geralmente recebe essa pergunta quando a gente é criança, né? Aí muitas vezes vão nos perguntar o que que você quer ser quando crescer, né? A pergunta justamente nos remete a isso. Qual o teu sonho profissional? Qual o teu objetivo profissional? E aí, mais uma vez, eu quero deixar claro, esse objetivo profissional
pode ou não passar por um curso superior, pela universidade, pela faculdade, ok? Bem, então a gestão de carreira, entendendo que a carreira é esse horizonte de tempo, desde quando a gente começa a estudar até no momento que a gente está aposentado, ou até depois da aposentadoria, então a gestão da carreira envolve duas partes principais, a organização e o indivíduo. Diferentemente de décadas atrás, quando as organizações definiam as carreiras de seus empregados, hoje o papel do indivíduo na gestão de carreira se torna mais relevante e assume um papel progressivamente mais alto. Então, vamos olhar por partes aqui. A primeira coisa é essa figura. Veja que tem uma pessoa que está subindo o degrau. Isso é ilustrativo, nos faz pensar que a gestão da carreira vai nos proporcionar, ou pelo menos deveria nos proporcionar, que a cada ano que passasse a gente tivesse um desempenho melhor na carreira, que tivesse melhores horizontes, melhores condições de aprendizado e, por que não, até salariais. Né? Então essa ideia da escada é que a cada ano numa empresa tu vai progredir ali. E antigamente, quando a gente tinha as grandes corporações, né, muitas pessoas elas entravam e faziam carreira naquela empresa. Ainda tem isso, né? A pessoa ficaria aí 30, 40 anos, entrou na empresa logo depois da faculdade ou assim que estava jovem, já 17, 18 anos, e foi sair da organização só quando se aposentou. Então era muito comum que as organizações elas próprias gerissem a carreira desse empregado que ela basicamente criou, né? Mas hoje em dia a oferta, né, as possibilidades, o número de empresas, a concorrência e também todas as dificuldades do mercado de trabalho faz com que muitas pessoas elas vão trocando de empresa ao longo do tempo. Né? Então ela pode ficar talvez aí 5 anos em uma, depois vai ficar 3 anos na outra. Então é menos difícil, é menos comum que a organização ela faça todo esse cuidado na carreira da pessoa. Então ela própria deve buscar, né, qualquer um de nós aqui, buscar fazer essa gestão da nossa carreira. Então parte é da empresa, né, ela vai ter que, ela é desejável que ela tenha, principalmente se ela for uma grande empresa, ela ter sistemas ali de promoção do funcionário, mas também caber a nós, né, funcionários, que a gente comece a pensar nas habilidades que a gente precisa incorporar no nosso conhecimento. Então, o que é a carreira, né? A gente já falou um pouco. Carreira se refere à trajetória de vida profissional. É o caminho que iremos percorrer ao longo do tempo. E esse caminho ele pode ter alguns atalhos ou podem ter outras possibilidades. Por exemplo, imagine aqui que tem 3 caminhos, né? Tu está seguindo um caminho que é o da empresa que tu trabalha agora. Mas depois que passa um tempo, imagine daqui a 5 anos, se tu se torna uma pessoa conhecida no mercado em que atua, e talvez tu receba proposta de outras empresas, até dos próprios concorrentes. E aí tu vai ter que analisar, né? Olha, esse concorrente ou essa empresa A, essa empresa B, vale a pena ou não vale eu mudar de emprego? Quais são os prós, quais são os contras, né? Então é saber, vou seguir aonde eu estou ou vou mudar, né? Então o responsável pelo sucesso na carreira, a gente não deve delegar isso à empresa, mas a nós próprios, né? Tem que ser papel nosso. A nossa carreira é nossa, né? É claro que dentro da empresa tu deve procurar aproveitar as oportunidades que a empresa te dá, mas a tua instrução, a busca de conhecimento, agregar o valor a si próprio, isso é contigo, tá?
Então, isso significa dizer que cada profissional deve zelar pelo seu planejamento e gerenciamento da carreira, que é o que eu acabei de falar. A carreira de um profissional pode ser definida em 4 fases. Isso tem a ver com o tempo, né? Então, essas 4 fases, primeiro, aprendizagem, né? Quando a gente está no processo educacional, como eu comentei, né? Ensino fundamental, o antigo primeiro grau, ensino médio, né? O antigo segundo grau, depois o ensino superior e depois a pós-graduação. Então, muitas pessoas nessa fase não têm clareza da profissão a seguir. E devido à pressão da família e da sociedade em prestar o Enem ou o vestibular, acabam pulando a etapa de fazer uma escolha profissional consciente. Então é aquilo que eu tinha comentado, né, um pouco antes, que geralmente no ensino médio a gente começa já a definir qual curso que a gente vai fazer na universidade, na faculdade. Mas é muito comum, né, todos nós aí que fizemos o curso superior sabemos que de pessoas que trocaram de curso ou abandonaram o curso porque não sentia que tinha aquele perfil, né, então não ter essa clareza é muito comum. E às vezes acontece também de chega lá no meio ou já no final do curso, a pessoa para e se pergunta, né, será que era exatamente esse o curso que eu deveria fazer? Então eu conheço muitas pessoas que partiram por uma segunda graduação, porque aquela primeira não contemplou os objetivos pessoais que ela tinha, né? Então o ingresso no mundo profissional, seja como estagiário ou empregado, é a principal fonte de aprendizado para a vida. Então muitos de nós, durante a graduação, vamos fazer os estágios, né? Vamos fazer, no caso acadêmico, a iniciação científica, né? O trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, o estágio supervisionado obrigatório, quando o curso exige, né? Depois aí tu pode entrar como um trainee em uma empresa depois de formado, ou entrar como uma modalidade júnior, né? E depois entrar como sênior. Então é a grande oportunidade de conhecer a realidade do trabalho, a cultura e as exigências da organização. Quando a gente cai numa empresa, mesmo como estagiário, a gente começa a ver situações que fogem na sala de aula, né? Porque na sala de aula tu está ali aprendendo o professor, está aprendendo a matéria, né? Teoria. Depois, quando tu vai cair numa empresa, mesmo sendo como estagiário, tu começa a perceber as diferenças, né? Tu vai ser cobrado, tu vai ter que dar um resultado, tu vai ver a convivência com as pessoas, tu vai ver a cobrança que existe por prazos, por qualidade de trabalho. Então, uma série de situações começam a aparecer para esse estagiário que talvez ele não conseguisse captar somente na aula do professor. Então o indivíduo começa também a ter consciência das suas aptidões, dos seus pontos fortes e fracos e das suas reações diante das escolhas concretas sobre o que se deve ou não fazer junto a outras pessoas da organização. Então, só para vocês terem uma ideia, eu me formei em administração, né, em Viçosa, na UFV, mas antes de entrar na universidade, eu trabalhei 2 anos numa empresa e os meus 2 primeiros vestibulares na UFV foi para ciência da computação, que era o que eu achava que eu tinha afinidade, que eu gostava, né? Fiz o primeiro vestibular, não consegui passar, fiz o segundo, não consegui passar, tinha uma concorrência muito grande, eu acho que era por volta de 30 candidatos por vaga, e depois de 2 anos na empresa, já acostumado com o dia a dia da empresa, eu pensei, olha, o próximo vestibular, quando eu fizer, eu não vou fazer mais para ciência da computação. Eu fui reprovado 2 vezes, a concorrência é muito grande, 30 candidatos por vaga, mas eu estou gostando desse ambiente empresarial. Então eu acho que eu vou mudar para a administração.
Então eu precisei ser reprovado 2 vezes em ciência da computação e precisei vivenciar durante 2 anos o dia a dia de uma empresa para que eu começasse a perceber que de fato a minha praia era administração, era empresas. Então eu estudei naquele ano já focado no vestibular de administração. Mas ele era menos candidato por vaga na época, né, mas não era também tão fácil assim entrar. Né? Eu me lembro que naquele ano lá em Viçosa eram 12 candidatos por vaga, então eram 50 vagas, a gente teve naquele vestibular mais ou menos 600 pessoas para 50 vagas. Tu teria que chegar na frente aí de 550 candidatos. Então não foi fácil também, né, mas eu acabei, mesmo trabalhando, consegui me dedicar e conseguir a aprovação na primeira chamada. Então a gente começa a ter uma clareza de que é aquele rumo profissional que a gente quer seguir. Então, para concluir essa primeira fase, que é do aprendizado, né, foque em cursos de aprimoramento, cursos técnicos ou a graduação e esteja aberto a aprender a todo tempo. Então, como eu falei, a graduação, o ensino superior é um dos caminhos, mas a gente tem que ter consciência que muitas pessoas, não, por alguma razão, não gostam de estudar, né, da forma clássica, nos bancos da universidade. Então a pessoa, no caso, o exemplo lá do mecânico, né, essa pessoa pode fazer cursos rápidos, cursos técnicos, cursos de aprimoramento que foque exatamente nas habilidades urgentes que ela precisa ter. Né? Então é fundamental a gente lembrar das duas situações que podem ocorrer, né? Tanto de quem vai para a área acadêmica quanto quem fica somente na parte profissional. Então pense que cada experiência, por menor que seja, mesmo que seja um estágio de 3 meses, é uma forma de se conhecer melhor, de se instruir mais, e durante a graduação, quanto mais estágios a pessoa fizer e experiências ela conseguir, mais ela vai solidificar o seu conhecimento e ter a certeza ou não que aquilo que ela está escolhendo é o que ela desejava. Né? Então, o primeiro emprego, apesar de todos os desafios, né, que ele tem, um ambiente desconhecido, né, mas ele acaba nos conferindo essa experiência. A segunda fase é o desenvolvimento, na qual aqui tem essa figura, né, na qual tu começa a se enxergar realmente como profissional da área. Nessa fase, o profissional já passou por diversos desafios no início da carreira, já aprendeu coisas básicas, já passou aí alguns anos naquela empresa. Então, é uma etapa em que se adquire experiência, começa a testar as teorias, aprimora-se as escolhas, e a pessoa vai ficando mais madura nas escolhas, nas decisões. Alguns profissionais, depois de aprenderem toda a rotina de trabalho de sua ocupação, se acomodam, esperando que a empresa invista em seu desenvolvimento para só depois atualizarem. Então isso é algo que não deve ser feito. Por exemplo, na época que eu passei, né, no curso de administração em Viçosa, eu estudava à noite, né, o curso era no noturno, e eu comecei a trabalhar numa empresa, uma das maiores no setor dela em Minas Gerais. Trabalhei durante os 5 anos da graduação, trabalhei nessa empresa. Mas aí, como eu estava estudando administração à noite, trabalhando na empresa durante o dia, eu tinha o maior interesse de aprender o maior número possível de processos e situações na empresa. Porque o que eu aprendi à noite na empresa, na universidade, eu via acontecer na empresa. E o que eu via acontecer na empresa durante o dia, eu lembrava do que eu estudava à noite. Então se retroalimentavam, né? Então o que eu aprendia na universidade me ajudava no dia a dia da empresa, e o que eu aprendia na empresa eu lembrava das teorias
da universidade. Mas uma coisa muito legal que eu procurei fazer é a cada 6 meses, de tempos em tempos, eu batia na porta lá dos donos da empresa e falava o seguinte: olha, eu estou fazendo administração na universidade, para mim é importante que eu conheça outro setor. Eu não estou pedindo aumento de salário, mas eu preciso conhecer outras atividades da empresa. Então, digamos assim, eu fiz um particular programa de trainee na empresa, rodando os vários setores: atendimento a cliente, emissão de nota fiscal, vendas, apuração de impostos, compra de mercadorias, a parte do sistema de informática, controle de estoque. Então, vários setores ali, eu durante os 5 anos da graduação que eu passei na empresa, eu procurava aprender outras coisas diferentes, e isso foi muito rico, porque não me fez acomodar, né, porque sempre tinha desafios novos, mas também me permitiu fazer essa interação da prática com a teoria que eu aprendia na universidade. Então era muito interessante quando o professor falava, por exemplo, de cultura organizacional, o controle de estoque, produção, eu já lembrava na hora de tudo que acontecia na empresa. E quando eu estava na empresa, eu lembrava das teorias da universidade. Então, o primeiro passo para se obter bons resultados é não esperar que a empresa note o quanto você é bom, invista em si mesmo, aprenda novos meios de resolver velhos problemas. Então depende de ti, a carreira é tua, não é da empresa, tá? Então corra atrás, mostre que tu pode fazer mais. Então volte a fazer contatos, tente não se relacionar apenas com aqueles que estão diretamente relacionados com seus serviços, né? Pratique o networking, que é essa rede de contatos. Se interesse pelo plano de carreira da organização, se ela tiver, né, lógico. Investigue quais são os requisitos para assumir outros cargos, tá? Então, tu pode sair aí de um trainee de vendas, por exemplo, vendedor júnior, vendedor pleno, vendedor sênior e outras oportunidades. Isso aqui é um exemplo, né? Aqui de estagiário, aí tu ainda está na universidade, aí depois tu é contratado como auxiliar, assistente, analista, supervisor, né? 5 passos para montar um plano de carreira. Entender qual o seu talento, né? Quais são as tuas habilidades, tuas competências. Refletir sobre onde está agora e onde quer chegar futuramente. Então eu fazia isso muito. Eu sabia aonde eu estava no momento e aonde eu queria chegar. Avaliar oportunidades e riscos. Estabelecer plano de ação com metas e prazos, aí sabendo que tu tem que aprender aquilo que está faltando, seja na experiência do dia a dia, seja de cursos, e planejar as melhores maneiras para alcançar as metas. A terceira fase é da reavaliação, na qual ele já está chegando no ápice da carreira, né? Já teve promoções, o salário melhorou, já tem bastante experiência, talvez tenha aí 10, 15, 20 anos, né? Está no seu período mais gratificante, colhendo os frutos que plantou, não apenas em questões de salário, mas de reconhecimento do mercado, né? As pessoas que conseguem chegar a uma fase dessa, de forma confortável, não apenas economicamente, é porque planejaram, ajustaram, alinharam as suas carreiras. Então foi preciso, obtendo nesse momento uma plena satisfação pelo caminho que traçaram. Então teve momentos difíceis? Com certeza tiveram esses momentos. Momentos em que a pessoa teve que dar um salto perigoso na carreira, né? Dificuldades, mas ela conseguiu passar por isso, ela consegue ter maturidade, ela olha com outros olhos o trabalho, né? Ela consegue gerar resultados para a empresa, porque ela acumula, além do conhecimento, a experiência. Então a maioria das pessoas passa por uma espécie de auto-reavaliação quando suas carreiras já estão bem adiantadas. E se questionam, né? Olha, agora que eu cheguei no alto aqui, né?
o que eu vou fazer? Se eu já cheguei lá no final do que eu precisava fazer, agora eu vou ficar aqui e vou me acomodar? Então, quais são os novos desafios que encontraremos? Então, o conhecimento resultante dessa reavaliação leva a decisões sobre continuar ou não a carreira. Então, muitos vão esperar a aposentadoria para fazer uma outra atividade, ou então ali já no ápice eles vão montar um próprio negócio, por exemplo. Para alguns isso significa um avanço, a determinação de alcançar, a galgar os degraus da carreira o mais rápido possível, permitindo uma ascensão profissional. Então alguns vão tentar pular para o máximo que puder na sua carreira, outros vão tentar reavaliar, mudar o que faz, né? Para outros, então, é a redefinição, como eu estava falando agora, né? O recomeço das áreas profissionais que desejam buscar, com base na percepção do que ela sabe, dos objetivos que tem, né? Podendo conciliar exigências profissionais com interesses familiares e pessoais. Então, aquela pessoa, por exemplo, que ficou 20, 30 anos numa empresa, ela pode, talvez, depois que chegou nesse ápice, que ela já está um pouco esgotada com aquele ambiente, ela pode, por exemplo, né, montar um próprio negócio e prestar consultoria para a empresa que ela trabalhava. É uma possibilidade, aí ela não vai precisar se dedicar o tempo que dedicava e pode auxiliar a empresa em alguma decisão. Lógico que vai depender do tipo de negócio próprio que ela montou, né, se não vai também tomar esse tempo todo. Por fim, chega a fase de declínio, eu nem gostei muito dessa palavra, né, que seria já no término dessa carreira, na qual o profissional já tem muita experiência, muito conhecimento, que já está com desligamento à vista, né, por exemplo, se preparando para a aposentadoria, né, diminuindo o ritmo das atividades. Alguns vão se aposentar cedo, porque a ocupação incentiva a fazê-los, né, como atletas profissionais, militares, né, e outros mais. Outros porque desejam ter condições de começar em outras carreiras, mudar totalmente. Toda uma questão do tempo, né, do tempo e do dinheiro. Essa figura simboliza bem o tempo e o dinheiro que vão basicamente ajudar a pessoa a tomar essa decisão. Para outras pessoas, a aposentadoria é traumática, porque aquele ritmo, aquele dia a dia, né, do emprego de uma hora para outra, não de uma hora para outra, mas aquilo passa a não fazer parte mais da rotina da pessoa, por isso ela precisa se preparar anos antes da aposentadoria para aquele momento. Então tem que seguir um plano estratégico, e aí que você mesmo criou para a sua vida e chegou a 60 anos com saúde, dinheiro e muita vontade de contribuir para a sua comunidade, então parabéns, né? Pegue o plano diretor da sua pós-carreira, ou seja, depois da aposentadoria, e coloque em prática. Olha, tu planejou aí nos últimos 5 anos da carreira como que seria a sua pós-aposentadoria. E é lógico, né, gente, se tu conseguir continuar ocupando a mente após a aposentadoria, mesmo que isso não te dê o retorno financeiro tão grande quanto era na época do trabalho normal, né, faça isso, porque nada melhor do que seguir sempre ocupando a mente. Então, se não foi assim, você deve começar urgentemente a pensar a partir dessa aula, né? Pode pensar em montar um negócio a partir da tua aposentadoria, ou tornar-se um consultor, ou auxiliar um ONG, ou se tu tiver, né, dinheiro, passear, fazer viagens. Aqui eu coloquei o caminho de Santiago de Compostela, fazer reflexões na vida, né? Então, para os que tiveram sucesso, essa é a melhor fase, porque tu não está dependendo mais de horários, de vínculo empregatício. Pode aproveitar o que conquistou sem se preocupar com desafios ou com questão financeira. Então, por que não investir em si mesmo?
né? Seja a sua decisão a de apenas aproveitar os frutos do ano de trabalho ou continuar oferecendo seus esforços após a aposentadoria. Então invista durante a sua carreira. A sua carreira tem que ser não só para o presente, mas pensando no futuro, né? Não se deixe estagnar. Aproveite para investir em atividades que o satisfaçam, né? Procure trabalhar em algo que te dê prazer, né? Se possível, para que tu possa viver todos esses anos da carreira de forma feliz, que possa se aposentar de forma planejada, pensando também no que vai ser depois. Então todos esses slides até agora que eu apresentei, eles tiveram como base, né, o site da Ilza Mazaraki.com.br, 4 fases de uma gestão de carreira de sucesso. Tá disponível na internet. Então, o resumo, né, os empregados assumem na atualidade. Nós, empregados, somos os responsáveis por planejar a nossa carreira. Não quero que vocês esqueçam isso. Nós somos estimulados e devemos acumular conhecimentos e administrar a nossa carreira para garantir essa mobilidade no mercado. A empregabilidade, sabendo que se tu sair da empresa que tá, tu tem grandes chances de entrar numa outra empresa. Então, enquanto no início da carreira as pessoas buscam por desafios, salários, né, maiores, responsabilidades, após amadurecerem, né, naquela fase ali do ápice da carreira, passam a se interessar por trabalhos que demandem autonomia, independência, segurança, estabilidade, competência técnica, funcional, gerencial, criatividade, serviço que vai se dedicar a uma causa, desafio, estilo de vida. Então isso é bem comum, né, em relação à fase da vida e à fase da carreira em que estamos. Então a carreira, né, educação, metas, visão, olhar lá para frente, valores, né, aí tem um pouco a ver com a ética que a gente já estudou, habilidades, interesses, tá? Tudo isso está ligado à carreira. Então espero que tenha ficado claro, né, todo esse bate-papo nosso da gestão da carreira. Não esqueçam que não é a empresa que tem que gerenciar a sua carreira, mas é tu mesmo, tá? Então, se o teu interesse for na área acadêmica, escolha um curso superior que seja aquele que te agrade, que vai te proporcionar anos felizes, né, dentro daquela habilidade, aquela profissão que tu escolheu. Se tu não tem essa vocação ou esse interesse pela área acadêmica e apenas por botar a mão na massa já e começar a trabalhar numa empresa, mesmo assim, estando na empresa, procure aprender mais, procure fazer cursos técnicos, cursos rápidos para poder te dar mais conhecimento para te tornar um profissional de maior valor para as empresas, para os concorrentes, né, para todo o mercado de trabalho, ok? Então agradeço a atenção de vocês, aqui tem os nossos contatos, né, os nossos livros publicados, vocês podem ver no nosso site, o administraçãoverde.com.br, as nossas redes sociais e os 2 canais do YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde, é só colocar lá na procura que vocês vão achar. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.